Alô, bom dia, você que acompanha o UOL, o site do SBT, haverá cobertura também logo mais à noite no SBT Brasil. Nós estamos aqui reunidos para mais uma sabatina com o candidato à presidência da República. Hoje o nosso convidado é o candidato do PDT, Ciro Gomes, que já foi governador do Ceará, ministro, deputado, um político amplamente conhecido. Nós teremos aqui a companhia dos colegas Fernando Canzian, que está aqui ao meu lado esquerdo, que é repórter da Folha de São Paulo, e o Diogo Pinheiro, chefe de reportagem da UOL. Bom dia, candidato. Bom dia, Nascimento. Um abraço a você. Muito obrigado. Este assunto que eu vou abordar já foi, já voltou, nesse fim de semana veio de novo. Está na mídia que o indulto do ex-presidente Lula está no forno, que se o senhor for eleito presidente da República, a primeira coisa que vai fazer é tirar o ex-presidente da cadeia com o indulto. Vai ou não vai? Isso é uma maluquice completa, né? Na medida em que a estratégia de defesa do presidente Lula, corretamente a meu juízo, é recorrer, e ele ainda tem 2 tribunais superiores que podem rever essa sentença que está de condenação dele e podem confirmar a inocência que ele alega comovidamente de possuir. De maneira que qualquer discussão sobre indulto significa a presunção de que esses 2 recursos não vão ter êxito e de que ele terá uma condenação definitiva. E aí uma certa burocracia do PT põe essas coisas porque é uma ansiedade muito grande. É preciso que a gente entenda isso e tenha paciência. Portanto, falar sobre isso é uma simples loucura. Bom, não querendo passar na frente, mas acho que tem a ver aqui a próxima pergunta. O senhor esteve recentemente na Suécia, conversávamos agora há pouco sobre isso, na Câmara de Comércio Brasil-Suécia, e ao falar em inglês, o senhor enfiou lá 2 palavrões no meio da sua fala, o que deu uma ampla repercussão. Eu perguntaria ao senhor, na véspera de uma eleição presidencial, não é ruim para o Brasil esse tipo de expediente quando nós estamos lá fora? Isso não diminui a importância do nosso país? Não, evidentemente, se a coisa for descontextualizada, não é bom e nem é preferencial. Eu estava conversando com um acadêmico e hoje em dia a gente tem que tomar cuidado porque tudo é filmado. Né? Na verdade, eu estava conversando com um acadêmico no meio de um compromisso com a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos entre brasileiros. Evidentemente que eu devia e vou fazê-lo. Não posso mais ter a inocência de que quando eu estiver falando eu não vou estar sendo gravado, porque hoje em dia você é gravado em todas as ocasiões. Enfim, foi um erro que eu cometi, mas não cometerei de novo. Sobre Lava Jato, deputado, posso chamá-lo assim? Pode. Sobre a Lava Jato... Não dá vontade de dizer me respeito, não, mas... Os petistas afirmam que a Lava Jato é seletiva. O senhor concorda com essa afirmação? O que o senhor achou, por exemplo, da foto do juiz Sérgio Moro na semana passada ao lado não é bom. do não é João bom. Dória, pré-candidato do PSDB? Não é bom para o país, não é bom para o país que um juiz saia da severidade dos autos, do equilíbrio, do distanciamento crítico que ele precisa manter das diversas paixões da vida real, que é uma premissa da autoridade judiciária. Né? E você tem, todo dia o Sérgio Moro está com a gravatinha borboleta em algum tipo de homenagem, não sei que hora ele dá expediente, não sei que hora ele escreve as sentenças, e é quase sempre confraternizando de forma constrangedora com o PSDB. Então eu não posso dizer, como os petistas dizem, que é um desequilíbrio só, porque eu acho muito importante o fato de que o Gedel, aquele dos 51 milhões de reais, né, naquelas malas, está preso, né, que foi ministro do Temer, foi ministro do Lula, foi vice-presidente da Caixa Econômica da Dilma. Não acho razoável que a gente desconsidere como muito importante, que é muito importante, a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é do PMDB. Portanto, a mim me parece apenas há um desequilíbrio em relação aos quadros do PSDB, porque são fartas as indicações, não é, de culpabilidade de milhões de dólares já demonstradamente existentes em contas clandestinas na Suíça, de quadros importantes do PSDB, e não tem nenhum sequer preso. Ciro, em relação a alianças, né, eu queria fazer a seguinte pergunta. Você tem tido uma posição bastante cuidadosa com o PT, dizendo que o PT precisa do seu tempo, que o Lula está preso e que o partido está aí lambendo as suas feridas, etc. Por outro lado, você tem sido muito enfático em acusar desmandos e corrupção no atual MDB. Como é que você enxerga, neste contexto partidário, aspirando à presidência, o papel do PSDB? Você
ainda faria uma aliança com os tucanos? Como é que você vê aí a possibilidade de uma ponte com os tucanos nesse momento? A gente precisa entender o que está em discussão nesse momento. Está em discussão a eleição, que é uma hora de fratura normal, arbitrada pela vontade generosa do nosso povo. Se Deus quiser, com a bênção de Deus, o nosso povo vai saber achar o caminho para restaurar a paz, a confiança no futuro, a condição da gente poder produzir, trabalhar, emprego, renda, que é o que nos interessa. Mas está em jogo também, para quem tem a responsabilidade crescente, como aquelas que eu estou sentindo crescer sobre os meus ombros, o dia seguinte da eleição. Portanto, às vezes o jornalismo ele quer antecipar as coisas como se fosse apenas um jogo eleitoral. Não é. Eu preciso tratar os assuntos para ganhar a eleição. Eu quero muito ganhar a eleição se for mesmo candidato, e eu digo isso em respeito à legislação eleitoral. E eu preciso preparar, deixar as portas abertas para amanhã reformar o país. E isso exige uma profunda e complexa tratativa que, em certas dimensões, pede 3/5 da vontade do parlamento brasileiro. Portanto, vamos lá, eleitoralmente é completamente disparatoso, para ficar aqui numa palavra moderada, apesar de parecer que não é, imaginar uma aliança minha com o PSDB. Não é? Tudo que eu não quero, tudo que eu não concordo, é aquilo que o PSDB acabou de fazer junto com o PMDB, um golpe de Estado que precipita o país numa agenda antinacional, antipobre, antipovo, que está aí, 13.700.000 dos nossos irmãos e irmãs desempregados, 37 milhões de pessoas trabalhando sem carteira assinada, um drama de violência generalizado e o país é impotente para investigar e soluções as mais malucas, não é? Como essas que nós temos visto encaminhar no Brasil. Portanto, não há probabilidade, nem eu desejo, não é, tratar com o PSDB que apoia essa agenda. Porém, eu preciso amanhã ter a porta aberta para dialogar com o PSDB, que é um partido importante do Brasil. E acredito que se nós fizermos, especialmente com o governador Geraldo Alckmin sendo o candidato, que um de nós dois, indo à presidência, o outro terá a condição de cumprimentá-lo, desejar sorte e tratar em alto nível da sorte do país para o futuro. Bom, não para fazer acordos, evidentemente, mas o que o senhor acha da candidatura do líder das pesquisas hoje, que é o deputado Bolsonaro? Eu acho uma grave ameaça, pelo extremismo. Ele é uma pessoa que não tem medida, ele é uma pessoa que nunca administrou um boteco dos pequenos para saber o constrangimento orçamentário. Como todo fascista, ele tem muita dificuldade de lidar com o antagonismo, com a crítica, portanto é a promessa certa de uma crise, de rupturas, sabe-se lá para que caminho vai. E tem soluções muito toscas que hoje consultam uma justa queixa do nosso povo, e as soluções são tão graves e toscas que você precisa chamar a atenção disso. A rigor, eu gostaria muito de enfrentá-lo no segundo turno, que me parece o candidato menos difícil, não é, de ser derrotado por tudo isso, pela inexperiência, pelo despreparo, porque não conhece o Brasil. Mas repare, a tarefa de um candidato não é só ganhar a eleição, é também ajudar o seu povo a entender o que está acontecendo. E veja, quando o camarada promete distribuir armas, o que ele está prometendo é um banho de sangue na vida. E não é um banho de sangue de inocentes, não. Por quê? Porque o bandido, ele sempre terá o fator surpresa. É o bandido que escolhe a hora, é o bandido que escolhe por traição, por onde é que ele vai enfrentar. Se amanhã pega um cidadão ou cidadã desprevenido, destreinado, portando uma arma, imaginando que vai se defender ante a impotência do Estado, este sim que tem que ser redesenhado e proteger a família brasileira, é um morticínio, né? É uma mortandade que está se anunciando para o país, o que é uma coisa muito, muito tosca da gente aceitar sem criticar. Falar em armas, e voltando ao assunto Lava Jato, senhor... E é tão obsessivo que a gente é de perguntar a quem interessa essa propaganda sistemática de vender arma? Será que a indústria de arma está neutra nisso, nesses interesses econômicos poderosos? Aí tem, o eleitor, o cidadão tem que saber disso. Agora, não se pode também ignorar que a população brasileira passa por um momento muito difícil. Olha, não é para menos. Nós temos mortes todos os dias. Olha aqui, 62 mil homicídios e só 8 de cada 100 são investigados. Isso, portanto, tem que ser trazida a grave emergência do governo. A pergunta simples é: qual é o país do mundo que enfrentou isso expandindo o armamento? Todos os países que tiveram êxito em debelar graves problemas de violência fizeram o oposto. Segregaram o crime, investigaram, e isso é o que nós temos que fazer. Sabe quantos policiais foram assassinados no Rio de Janeiro já esse ano? No Interamo, o 5º mês? 40. Então, repare, o policial é treinado, ele sabe usar arma e tal. Se a arma resolver esse problema de violência, evidentemente não teríamos essa tragédia de 40 pais de família
não é? Protegendo a nossa vida, sendo assassinados no Rio de Janeiro. Pelo que o senhor disse, então, a intervenção federal no Rio de Janeiro, a sua opinião é de que não deu certo? É claro que não deu, nem pode dar. Por quê? Porque o traficante e o comando da facção criminosa não estão na favela. Vamos ter clareza disso. O traficante mora em Ipanema, mora no Leblon, mora na Barra. E usa ali meia dúzia de bucha de canhão para ser exatamente isso, assassinados, lavrados flagrantes, para fazer estatística para a polícia, e ele passa incólume. E nunca foi no mundo, na história da humanidade, aparato que resolve o problema. É claro que a gente entende que a sociedade está tão sofrida, tão machucada, que ela pede uma providência. E ela se vê ali um monte de soldado armado com fuzil, etc., etc., ela se sente psicologicamente um pouco mais segura. Mas quando você vai para a estatística, nenhuma delas cedeu. Todas as estatísticas estão como estariam, sem se falar que amanhã ou depois eles vão sair. Porque não vão ficar para sempre. Portanto, essa não é a solução. E pergunto, por que o Rio? Por que não Fortaleza, onde nós estamos tendo problemas seríssimos? Por que não Natal, onde nós temos problemas seríssimos? Maceió, onde nós temos problemas seríssimos? Recife, onde nós temos problemas seríssimos? Não se explica senão pela politicagem, pela mediatização do problema. É isso. Se eleito, qual seria a primeira medida prática do senhor na área da segurança pública? O senhor pensa, por exemplo, em flexibilizar porte de arma, posse de arma? Não, nós vamos convocar os governadores entre a eleição e a posse para um grande entendimento nacional que tem vários objetivos. Mas neste ponto nós vamos criar um sistema de segurança pública, envolvendo também os prefeitos, envolvendo desde a sistematização de guardas municipais até uma Polícia Nacional de Fronteira segregada da Polícia Federal, que estará concentradamente encarregada de combater todos os itinerários do crime organizado, narcotráfico, facção criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública. Isso será a minha primeira providência na área de segurança. O senhor acha que teria um reflexo já imediato na diminuição dos índices de criminalidade? Exemplarmente sim. Exemplarmente sim. Por quê? Porque aqui vai se trocar a lógica do enfrentamento. Aqui, ao invés do aparato, nós vamos usar todo o serviço de inteligência, que hoje cada um pensa por um lado e não se comunicam, inclusive das Forças Armadas, para sistematizar e mapear a cabeça do crime organizado e retirá-lo de circulação, inclusive com uma polícia de fora do local da culpa, mudando completamente a lógica presente. Por quê? Hoje, a família do policial, pela renda que ele tem precária, é obrigada a morar nos bairros pobres, nas favelas. E aí, resultado, para morar nos bairros pobres e favelas, essa família tem que celebrar um pacto de não agressão, de sobrevivência, e o policial sabe que isso tem que fazer. Ainda mais com a cabeça dele colocada no fato de que quem consome cocaína é o barão do bairro rico. Portanto, nós precisamos fazer com que este crime, esse tipo de crime, que envolve o terror no meio da comunidade, seja combatido por comandos que vêm de fora. E não com aparato, mas com cortes cirúrgicos produzidos pela inteligência estratégica que tecnologia e modernidade permitem. Ciro, a gente viu nos últimos dias, especialmente na semana passada, deu uma azedada geral no cenário econômico no Brasil, né? O dólar subiu, chegou aí a 3,70, as previsões de crescimento caíram. E tem um fator externo, né, que é o aumento de juros nos Estados Unidos, que está forçando aí um pouco a valorização do dólar internamente, mas tem muita gente, muito analista, colocando um pouco de peso na culpa do cenário eleitoral, dizendo, olha, a gente vinha com uma recuperação tênue ainda, etc., mas estava um pouco encaminhada, e algumas declarações de alguns candidatos estão fazendo com que o mercado fique um pouco mais nervoso. Eu perguntaria em relação a isso duas coisas. Como é que você se posicionaria em relação ao teto de gastos que foi aprovado no governo Temer, que alguns dizem que segurou um pouco ali as pontas das expectativas? E dois, a reforma trabalhista. Você reveria a reforma trabalhista e o teto? Vamos ter clareza, as duas serão revogadas se eu tiver poder político para isso. Mas não que os valores envolvidos nisso não sejam objeto da minha preocupação. Ambos são. Por exemplo, qual é o país do mundo, para nos dar um precedente, que faz o tabelamento de gastos por 20 anos, exclusivamente em cima de educação, saúde, segurança, cultura, ciência, tecnologia, ponte, aeroporto, energia, ou seja, os interesses populares do investimento em educação, saúde e segurança, especialmente, deixando livre 29% do orçamento. Isso aqui tudo junto dá 21%. Então você está concentrando toda a amargura do controle por 20 anos, um governo golpista, sem legitimidade, sem discussão com ninguém,
congela por 20 anos os gastos com saúde e educação, desconsiderando o crescimento dos jovens que pedem matrícula nas universidades, pedem matrícula na escola média, pedem qualificação da segurança pública, pedem uma série de coisas, melhoria da saúde, mas deixa 29% do orçamento livres de qualquer constrangimento, que é a Previdência, e pior, 51,7%, ou seja, mais da metade de todo o dinheiro que nós arrecadamos do nosso povo, entregue para a despesa financeira. Qual é o país do mundo que faz isso? Se alguém me disser um precedente, aí eu digo, não, vamos fazer. Aí você diz, existe algum controle nos Estados Unidos? Existe. Primeiro, não é de status constitucional. Vai na lei plurianual, orçamentária, portanto é mais flexível. E envolve todos os gastos, o que é razoável. Vamos botar um limite aí para a expansão com gasto com dívida. Pergunta se esse mercado quer isso. Não, eles querem que a conta dos juros fique livre e a gente faça em cima das costas do nosso povo, machucado, desempregado, sofrido, perdendo a batalha de perder seus filhos por narcotráfico, que seja isso sacrificado. Mas qual é a sugestão, então, no gasto do juro? É não ter o dinheiro para pagar o juro? Não, é fazer um limite. Fazer um limite. Mas como é que você... Como é que faz nos Estados Unidos? Quando dá o limite, o governo para e há uma renegociação de realocação de recursos com o Congresso Nacional americano. Por que a gente acha tão fácil congelar o gasto com a educação? É razoável? Simplesmente não funciona. Simplesmente não funciona. O gasto com saúde é quase centralmente dependente de taxa de câmbio. Só para você ter uma ideia. Por quê? Porque essa gente destruiu a nossa política industrial de comércio exterior ao longo dos outros 15, 20 anos. E o resultado prático, 80% de tudo que a gente gasta nos hospitais vem do estrangeiro. Aí a taxa de câmbio sai de 2,70 ou 3, não sei o quê, para 3,80, 4. O preço das injeções, das vacinas, dos meios de diagnóstico médico, papoca para R$4 explode, para R$4, papoca é lá do Ceará. Agora, para R$4 e eu estou nominalmente amarrado na inflação brasileira. Percebe a loucura disso? Não é possível que a gente tenha uma pedra no lugar do coração. Mas, Ciro, agora, quer dizer o quê? Deixa eu dizer o oposto. Eu sou ex-governador de Estado, atenção mercado. Eu sou ex-governador de Estado, ex-prefeito de uma capital, ex-ministro da Fazenda do Brasil, eu não tenho um dia de déficit. O único político brasileiro que pode dizer isso sou eu. Único. Se você for ao Google, vai encontrar o maior superávit primário da história brasileira praticado por mim, quando ministro da Fazenda do grande brasileiro Itamar Franco. Portanto, não vão me confundir. O que essa gente está fazendo é selvagem e impraticável. Você imagina, nós estamos falando no primeiro ano disso, já não está dando certo. Os institutos federais de educação estão parando, as universidades estão constrangendo seus custeios, vão se degringolar completamente, os hospitais federais estão fechando. Mas, Ciro, como é que você faz isso se o orçamento é limitado, né? Você acabou de dar os números, você tem um limite financeiro do que entra no caixa do Estado. Aí você tem despesas obrigatórias com salários e você tem despesas obrigatórias com previdência que dá mais ou menos 72% do gasto hoje. Não é verdade. Desculpa, se somar você está intoxicado com a propaganda do mercado. Vai me perdoar. O orçamento executado ano passado, de cada R$100 executado documentalmente, R$51,70 foram um juro para banco. Não, eu estou falando da despesa não financeira. Mas por que eu vou fazer a despesa não financeira? Isso é gasto corrente. Mas então, a despesa financeira... É aí que está o buziles. Eu tiro a despesa financeira e não discuto ela. Vou discutir no lombo do povo o gasto com saúde. Mas então, só para a gente... Deixa que o nosso povo morra como mosca nos hospitais, tratado com toda a indignidade, porque isso pode. Mas o banqueiro não pode deixar de ter um lucro exorbitante como está tendo hoje. Espera um pouquinho. A economia toda indo para o vinagre e os bancos concentrados. 5 bancos dominam 85%. Esse é o buziles. Esse é o buziles. Eu não quero ser presidente do Brasil se não for para equilibrar as coisas e proteger o nosso povo. A CPMF. A CPMF é um tributo ruim tecnicamente. Porém, a crise fiscal, respondendo a sua pergunta, é tão grave, a quebra do país é tão iminente, que nós precisamos ouvir as pessoas. Então, eu estou nesta fase, tudo que eu vou propor vai ser por escrito. Portanto, não tem nenhuma proposta de CPMF, a não ser a intrigalhada, que é para tentar não deixar que eu ganhe as eleições por tudo isso que eu represento. Mas vamos lá, calma, deixa eu responder. Deixa eu responder, porque isso aqui é crítico. Então, há muitas pessoas, na minha circunstância, e a quem eu estou ouvindo, que sugerem um tributo sobre transações financeiras, não é CPMF. O nome está ruim, está desmoralizado, mas seria uma tributação sobre operações financeiras grandes.
Porque nós sabemos que até R$2.000, 80% do povo brasileiro fica fora disso. E aí o que é que fazem? Querem fazer a intriga, infelizmente contam com uma certa leniência de uma parte da nossa imprensa e não discutem a nuance. Então eu estou ouvindo e vou ouvir com muito respeito. Na minha cabeça entram todas as ideias. O que é que vai ser compromisso ou não? Não se preocupe o brasileiro, estará tudo escrito, de maneira que intriga não vai prosperar. Então o senhor acha que tributação em operações acima de R$2.000 seria um valor? Não, eu estou dizendo que as ideias que estão me chegando, eu vou processá-las todas, vou estudá-las todas. O que é que eu quero na prática? O que eu quero é resolver aquela questão que ele disse. Como resolver? Se o Brasil está com a menor taxa de investimento da história, a saúde caindo aos pedaços, a segurança pública faliu, a infraestrutura do país degringolando, o país indo para o brejo, 37 milhões de pessoas na informalidade, 13 milhões de pessoas sem emprego. E de onde é que vai vir a solução para isso? O senhor não vê uma alternativa? Eu tenho que equacionar, tem que diminuir a despesa e aumentar a receita. Criação... Eu sempre soube fazer. Então, assim, a criação eu sempre soube fazer. E no Brasil o caminho é muito simples da gente entender. Nesse país, só quem paga imposto é classe média e pobre. Vamos ter clareza disso. Só quem paga imposto neste país é a classe média, que morre com imposto de renda na fonte, e pobre. No meu governo, eu vou diminuir os impostos sobre a classe média e os pobres e vou aumentar sobre os ricos. Se eu ganhar a eleição com esta proposta, vocês vão ver acontecer. O que o senhor vê de tão errado na reforma trabalhista que o senhor já disse que, se for eleito, o senhor vai acabar com ela? Veja, ela é uma selvageria que, entre outras coisas, permite que um patrão descuidado aloque uma senhora grávida em ambiente insalubre. Está escrito lá nessa reforma trabalhista. Olha aqui, está escrito na reforma trabalhista que, se o patrão quiser, ele pode pegar uma senhora prenha, grávida, e botar, prenha é um jeito da gente chamar no Nordeste, que às vezes aqui ninguém entende, grávida, e bota num ambiente insalubre, tá certo? Isto é uma selvageria que o século XVIII já revogou. Nós não vamos aceitar de volta isso no Brasil. Mas o mais grave que está se revelando na prática é o trabalho intermitente, em que nós simplesmente, do dia que essa porcaria entrou em vigor, essa selvageria entrou em vigor, para hoje, foram destruídos 380 mil postos de trabalho do Brasil, criando quase 500 mil de brasileiros que perderam a carteira assinada e estão obrigados a ganhar menos do que um salário mínimo em trabalho intermitente e completar do próprio bolso a contribuição previdenciária para receber a aposentadoria de um salário mínimo. Isto é uma selvageria, Carlos. Isto é uma selvageria. E o capitalismo moderno precisa aprender que o capitalismo moderno, o sucesso dele, depende do consumo de massa. E o consumo de massa depende do povo ter renda. O que esses loucos estão fazendo? Destruindo a renda do povo e depois vão olhar o que está acontecendo, a destruição de pequenas empresas no Brasil, a destruição de médias empresas, a desnacionalização da economia, a informalidade absoluta. Como é que você imagina fazer uma reforma previdenciária com mais da metade da população empurrada para a informalidade, sem contribuir para nada? O senhor passou para outra reforma, já que a Previdenciária. previdenciária. É uma coisa casada com a outra. Repare bem, se eu produzir com esta selvageria da reforma trabalhista uma informalidade que é majoritária hoje, e a minha lógica de financiamento da Previdência incide sobre a relação formal de trabalho, como é que eu reformo? Agora, a classe produtiva reclama muito, há muito tempo, dos processos trabalhistas, sem base, processos de má fé. Precisa corrigir isso. E com a reforma caiu muito o número de processos. Precisa corrigir. Nesse aspecto, o senhor acha que a reforma... Foi o que eu disse. Eu não pretendo desconsiderar os valores que estão envolvidos aí. Eu pretendo discutir uma reforma trabalhista moderna. Só que eu quero fazer como? Eu vou chamar os sindicatos, eu vou chamar as entidades patronais, eu vou chamar a academia, eu vou trazer a legislação internacional comparada, eu vou trazer os exemplos, por exemplo, o custo por hora trabalhada da China já é maior do que o custo por hora trabalhada do Brasil. Vou mostrar para o empresário brasileiro que a competição está sendo perdida para a China, não é por esse fator. Nós estamos perdendo para a China por causa de câmbio, nós estamos perdendo para a China por causa de juro, e nós temos que proteger a massa de salários, que é a partir dela que nós vamos ganhar a escala no nosso mercado doméstico. Isso não quer dizer que eu vou ficar de olho cego para setor a setor, haver competitividade. E os abusos da justiça do trabalho não podem justificar, não é, a generosa ideia de que nós precisamos proteger o lado mais fraco da relação capitalista, que é o mundo do trabalho. Ciro, a gente tem um diagnóstico aí também no chamado mercado, que os empresários não estão colocando a mão no bolso para investir pela simples razão de que não conhecem o novo presidente, qual vai ser o futuro, etc. Tem presidente que fala em aumento de imposto, o cara faz um cálculo ali para a criação de uma nova fábrica, não sabe quanto vai pagar imposto, então está todo mundo com o pé no freio. Por isso que eu volto à pergunta sobre o orçamento. Hoje o Brasil está com uma taxa de juros de 6,5%, uma inflação aí
dentro da meta, etc. Ou seja, a taxa de juros... Abaixo do piso da meta. Abaixo do piso da meta. A taxa de juros que o governo está pagando para os chamados rentistas, né, que muita gente critica, ela hoje é uma taxa equivalente até de outros países, né? Os Estados Unidos estão aumentando um pouco a taxa de juros agora. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Existe uma diferença que está se fechando, Ciro. Pelo amor de Deus. Você tem 6,5% no Brasil, 3,5% de inflação, você tem uma taxa de juros real de 3%. A inflação é 2,56% nos últimos 12 meses e a taxa de juros do governo é 6,5%. Isso é a maior taxa de juros real do mundo. Desculpa, só refraseando a sua introdução. E o problema do investimento no Brasil não é a taxa de juros do governo. Não é a taxa de juros do governo. Hoje no Brasil, números oficiais da FEBRABAN, a taxa de juros que o governo, que o mercado financeiro cobra da produção brasileira é de 41%. Então não estou falando do juro que o governo paga. Qual é o negócio da agricultura, da pecuária, da indústria, do serviço, qual é o negócio da economia real que paga 41% de rentabilidade? Pelo amor de Deus, não é possível que a gente não... Olha, sabe o que está acontecendo? Vou te explicar por que o empresariado não investe. Porque hoje o passivo do setor privado brasileiro já está em 2 estonteantes trilhões de reais. E 600 bilhões de reais desses já estão caminhando acelerados para crédito de recuperação duvidosa. Essa é a razão, ou seja, essa gente, por curto prazismo, está introduzindo na vida brasileira, que já não é fácil, a iminência de uma crise bancária. E como é que você abaixa, então, a taxa de juros dos bancos para as empresas? Só se agravar com dessa taxa. O Brasil cometeu a imprudência... Perdão, caiu aqui o treco, é melhor a gente não fazer de conta que aconteceu e botar transparência no negócio. Continua funcionando aí o microfone? Está tudo certo? Então, repare, o Brasil aceitou ao longo dos últimos 15 anos o que nenhuma nação capitalista do mundo aceitou. Permitiu que 5 bancos, apenas 5 bancos, 2 dos quais públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, Bradesco, Santander e Itaú, concentrem 85% de todas as transações do mercado financeiro. Ou seja, se você quer tomar dinheiro emprestado, usar cartão de crédito, você vai cair na mão deles. E se eles não competem entre si, como estão fortemente oligopolizados, está aí a explicação. O mundo se acabando e os caras enchendo a pança de ganhar dinheiro. A economia indo para o brejo e o setor financeiro tendo 14% de lucro acima do exorbitante de lucro do ano passado. Como é que faz isso? Só tem um jeito, concorrência. No meu governo, Banco do Brasil e Caixa Econômica começarão no primeiro dia a fazer concorrência. Mas se isso não for suficiente, outras providências haverá. O senhor citou aí o setor privado, né? E fala, uma das propostas é para resolver o problema de caixa, a criação de um novo imposto. Agora, e privatizações? Um governo Ciro Gomes, o senhor é favorável, por exemplo, a privatizações como da Eletrobras, da Petrobras? É evidente que não. É evidente que não. Para mim, a privatização é uma ferramenta. A gente deve celebrar um projeto nacional de desenvolvimento, cujas linhas gerais eu vou oferecer ao juízo crítico do nosso povo. E esse projeto nacional de desenvolvimento vai definir o papel do capital estrangeiro, contra quem eu nada tenho, do capital nacional e do capital estatal. Portanto, cada questão será procurada de ser realizada dentro dos objetivos do país pela lei do menor esforço, Deng Xiaoping. Não me importa a cor do gato, importa para mim que ele casse o rato. Isso é o grande chinês que fez a virada para a explosão de crescimento da China. Deixa eu explicar por quê para vocês, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era produzido na indústria, que dá os melhores salários, que paga os melhores impostos, não é, que agrega valor para a exportação e tal. Nós, no Brasil, de lá para cá, estamos fechando indústria todo dia. O país hoje só tem 11% da sua produção e está embicado para o chão, para o subsolo. Nós precisamos interromper isso. E como é que se faz isso? Entregando ao capital estrangeiro, com que dólar nós vamos pagar? É simples assim. Qual é o país do mundo que entrega seu regime de águas? Lembre-se, nós, os brasileiros, temos uma matriz hidráulica de geração de energia elétrica. São mais de 200 usinas hidroelétricas que a Eletrobras administra. E essas usinas hidroelétricas, elas estão interligadas pelo sistema mais sofisticado de transmissão do mundo. De maneira que faltou energia em São Paulo, você liga Itaipu, faltou energia no Nordeste, você liga Tucuruí, você liga Belo Monte mais recentemente, Santo Antônio Geral mais recentemente. Se você entregar isso para o capital estrangeiro, você simplesmente está entregando ao capital estrangeiro o seu regime de águas. Compreende? Qual é o país do mundo que permite isso? Os americanos agora proibiram por ordem presidencial, só 5 foram expedidas desde Thomas Jefferson e George Washington para cá. Agora proibiram por ordem presidencial que o chinês comprasse a Qualcomm, que é uma empresa de chip.
Você imagina, por razões de segurança nacional, nós vamos entregar a hidráulica do país, o regime de água do Brasil. Se alguém me mostrar, não, o país tal fez e deu certo. A Califórnia andou tentando fazer isso e deu um desastre tão grande que eles voltaram atrás. Candidato. Então, Petrobras, como é que nós vamos aceitar que um país que tem mais de 20 trilhões de reais de riquezas, já ponderadas, pesquisadas com dinheiro público, que é o tal pré-sal, que pode emancipar nossos filhos, os nossos netos, dizer que esse país não vai ser mais um país triste, amargurado, que a gente encontra na rua todo dia, para ser um país que volte a confiar em si mesmo, entregar isso para o capital estrangeiro? Qual é a explicação para isso? Candidato. Por que razão? Perdão. Suponhamos que, na teoria, o senhor esteja correto, mas a experiência ensina que empresas estatais nem sempre significam a eficiência desejada. Não. Além de serem um caminho aberto para a corrupção, como nós brasileiros recentemente ficamos assim estupefatos de ver, não é? Então, como aliar essa eficiência que o senhor enumera, e para não haver essa dependência do país de estrangeiros, com uma atuação eficiente de empresas estatais? Contrato de gestão. Isso é uma ferramenta moderna de administração pública em que você determina com grande transparência quais são as metas, objetivos e caminhos e práticas que tal ou qual empresa que nós decidamos juntos que devem permanecer sob gestão pública ou que privatizada vá para o capital nacional. Por exemplo, a Embraer não precisa ser estatizada. Agora nós vamos entregar a Embraer para estrangeiro. Só um projeto da Embraer, o KC-390, e eu volto à sua resposta, só o KC-390, que é um super cargueiro que nós desenvolvemos aqui, que é uma joia que prova a sofisticação da nossa inteligência nacional brasileira, tem um mercado cativo de 20 bilhões de dólares. Na hora que eles dominam isso, a Boeing vem comprar. Nós fizemos um acerto com o sueco, eu acabei de chegar de lá, por causa disso, em que uma encomenda dos caças Gripen para o Brasil, todo o pacote tecnológico está sendo transferido e o Brasil vai ser uma plataforma de produção de caças sofisticados para o mundo comprar, com nossa meninada da engenharia sendo extraordinariamente bem remunerada e tal. Por que que nós vamos deixar a Boeing estrangeira vir comprar? É uma capital nacional, então é privada. Mas tem uma boa relação com a nossa Força Aérea, que batendo um bolão, como sempre, nossa Força Aérea extraordinária, que não só cumpre tarefa de defesa nacional, mas está ligada nessa ferramenta de usar o mecanismo de defesa para a promoção do desenvolvimento brasileiro. Então, desculpa, voltando, contrato de gestão é uma coisa que você faz modernamente. Então é só não lotear, isso é um compromisso meu, de vida, não lotear o governo com pilantras. É sobre isso que eu queria perguntar. Isso. Posso? Pode, lógico. Vamos imaginar, o senhor ganha a eleição para presidente da República. O que nós brasileiros vimos nesses últimos anos é que a relação entre o Poder Executivo Central e o Poder Legislativo virou um perfeito balcão de negócios, que se reproduz em muitos governos estaduais, câmaras municipais e por aí afora. Como é que o senhor vai conseguir governar num regime presidencialista tendo que se submeter a essa relação? Eu não tenho que me submeter a essa relação. Isso é uma mentira sofisticada que o Fernando Henrique criou e que, infelizmente, o PT reproduziu. E olha no que deu. Vamos ter clareza, essa estratégia deu 2 grandes fracassos. O PSDB nunca mais ganhou eleição nacional no Brasil, nenhuma mais. Pode até ser que ganhe a próxima, mas até agora o modelo que eles montaram de lotear o governo com picareta e o presidente ficar de testa de ferro, né, da ladroeira, coisa, deu nessa derrota. E olha o que aconteceu com o PT. Então esse aí é o caminho certo do fracasso. O que eu pretendo fazer? Propor as coisas antes, por exemplo, como estou fazendo aqui. Estou sendo... Só coisas aparentemente, potencialmente impopulares, não vai criar CPMF, não, é só a partir dos ricos, vai criar imposto sobre não sei o quê, vou cobrar dos ricos, os ricos estão ouvindo e vão me mandar bala. E os pobres talvez, porque não podem, estão trabalhando ou procurando emprego, nem estão me ouvindo agora. Está tudo certo, eu vou propor antes, porque se eu for eleito, vou ser eu e o conjunto de ideias e valores que eu defendo. Isso dá uma força imensa. Segundo, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Todos os presidentes se elegeram com minoria no Congresso e todos tiveram poderes imperiais nos 6 primeiros meses. Então, eu vou propor, tudo que eu estou propondo aqui vai ser proposto em 6 meses. Não é para votar no primeiro dia, é 6 meses mesmo, para todo mundo vir, discutir, colocar sua opinião. O empresariado não vai ter susto, não vai ter virada como é, cavalo de pau, não vai ter quebra de contrato, nada disso. Eu tenho uma história. Eu não sou um poeta que chegou agora como o Bolsonaro e acha que voluntarismo, extremismo resolve o problema. Podem querer fazer de mim isto, mas isto eu não sou. Eu já fui governador, prefeito, ministro, deputado federal, deputado estadual, sabe?
eu conheço o ramo, conheço a liderança do país, conheço os governadores, conheço a geografia econômica, conheço a inteligência acadêmica, enfim, eu me preparei para isso. Por isso que eu estou tendo coragem, nesse momento terrível, de pedir ao povo brasileiro uma oportunidade de conhecer as minhas ideias. Quem sabe amanhã pode ser útil à história do nosso país. Terceiro, negociar. A gente tem que mostrar para o povo que negociar não é uma coisa errada, pelo contrário. Só quem quer ser dono da verdade, ditador, é que acha que o camarada, só porque é danadão, vestal, sabido, vai ser ali o ditador. Não presta isso, não. E o Brasil está maduro para negociar no atacado. Está todo mundo político vendo pelo colapso dos estados, que tem reflexo na saúde que ferrou, que tem reflexo na saúde, na educação, na violência impune. Então você tem um desemprego tão massivo que há uma pressão por mudança. Há uma predisposição por mudança. Então negociar no Pacto Federativo novo esse conjunto de providências. E quarto, trazer o povo diretamente, quando persistir o impasse, eu estou pensando só na reforma da Previdência, em que a gente enfrenta o privilégio, fazendo as maiorias virem participar do processo de debate, protegendo os deputados. Porque aqui na Suíça ou na Suécia é a mesma coisa, o deputado ele quer sobreviver politicamente. Aí vem uma reforma que fere privilégios que estão lá em cima dele, pressionando, agredindo, insultando, ameaçando, para beneficiar as crianças que não têm sequer prestando atenção no assunto. Então é preciso que a gente, esse tipo de assunto, tire do sistema representativo, com o apoio dele, para mandar diretamente a plebiscitos e referendos. Agora, acho que por esses 4 caminhos a gente resolve o problema. Agora, não é possível, deputado, fazer tudo isso em 6 meses? Ciro, é melhor do que de deputado. Eu fui também. A gente já vai falar do seu último mandato já. Não é possível fazer tudo isso em 6 meses. O que o senhor priorizaria? Não, a Previdência? São 2 coisas. É a reforma fiscal e a política. São só 2 coisas. O senhor acha que em 6 meses resolve, negocia com o Congresso, sim, claro, usa o capital político e resolvemos os problemas? Não é que resolve o problema, você deslinda o problema. Porque se você abre o assunto em 6 meses, vem dali do processo eleitoral já tendo proposto as linhas gerais, chega ali, se você dá um passo para trás e se põe como mediador, chefe de Estado, e convoca a sociedade brasileira, seus partidos, seus políticos, seus intelectuais, seus sindicatos, suas entidades empresariais, para entrar numa dinâmica em que está aqui o problema, a informação é essa, o quadro evolutivo da Previdência, o quadro evolutivo tributário, fiscal é esse, os impactos são esses, chama a experiência internacional, chama a literatura, chama o mundo acadêmico que está há muitos anos demitido de refletir sobre o Brasil, porque os políticos têm medo da excelência acadêmica que nós temos, porque é tão caricato o que o político está fazendo, que a academia afastou-se. Já eu penso o oposto. Eu estou vendo aí cálculos atuariais, gente sofisticadamente estudando com detalhes o sistema tributário. Presta atenção, o Bernard Pi está aí no Instituto com o Nelson Machado, eles estão com uma proposta arrumadinha de sistema tributário novo, que está produzido academicamente. Então, se você recolhe essas ideias e passa ali 6 meses debatendo, é mais do que suficiente para você qualificar o debate e mandar a voto. Se o Congresso se sentir confortável e nós conseguirmos o grande desenho de um pacto federativo novo, veja, refundamos as bases do país. E vamos trabalhar, vamos dar trabalho para o povo, vamos falar de emprego, de renda, de cultura, de educação, de saúde, etc., que é o que me interessa. Não dando, 6 meses depois do deslinde, vamos identificar o que é que remanesceu de conflito e vamos pedir ao povo para decidir diretamente. Ciro, eu fiz um inventário aqui das respostas que você deu sobre alguns assuntos, né? Então você falou do teto, por exemplo, que você reveria o teto, você reveria a reforma trabalhista, são duas... Não sem antes dizer que os 2 assuntos, os valores aí envolvidos, que é equilíbrio fiscal e modernidade das relações trabalhistas, são assuntos de um conjunto de providências novas que eu vou propor. Isso, as 2 providências, essas 2 que foram tomadas pelo governo Temer, são vistas como impopulares e vários candidatos contra este governo estão dizendo que vão rever isso. Você também falou em taxar os ricos, né? E não taxar os pobres mais do que já são taxados, etc. Diminuir os juros dos bancos usando os bancos públicos, coisa que a Dilma tentou também durante o mandato dela. Não é verdade. Bom, aumentou os bancos, 2 bancos públicos do Brasil, eles aumentaram a participação em concessão de crédito para as empresas e a população durante o governo Dilma para tentar baixar os juros. Nenhum deles teve balanço negativo. Só terminando a pergunta. E aí mas só não pode botar na minha boca coisa que não está nela. Então, eu vou baixar os juros agravando a competição. Ponto. Como a Dilma fez, eu acho tudo errado. Aí sim. Tá, então as medidas impopulares, teto, reforma trabalhista, aí você fala que vai taxar os ricos, que é uma medida popular,
diminuir o juro dos bancos, que também é bastante popular, e vai mudar a relação com o Congresso. Você não acha, não teme que você não possa depois entregar isso que você está cumprindo? Porque, às vezes, os candidatos a presidente, eles são uma coisa, quando assumem, são outra, o que nós chamamos de estelionato eleitoral, né? Você não teme com essas promessas aqui, está avançando o sinal neste sentido? Não, avançando o sinal não. Eu temo que eu não consiga entregar, mas todo mundo vai me ver agarrado com a tentativa de entregar. Por quê? Porque eu não sou candidato a ditador do Brasil. O candidato a ditador do Brasil é o Bolsonaro. Eu não sou candidato a resolver problema complexo a golpe de frase feita, embora os tempos das perguntas, nas entrevistas, obriguem a gente a ser um pouco mais conciso. Mas eu estou estudando com grande profundidade isso, muita profundidade esses assuntos todos, e ouvindo o que há de mais qualificado na inteligência do país, no mundo empresarial, no mundo acadêmico, tem uma vivência internacional, no circuito internacional. Ninguém compreende as coisas do Brasil. Sabe quando eu digo, por exemplo, que a dívida pública brasileira, repeti isso agora numa conversa lá na Suécia, que a dívida pública brasileira vence 26% dela, 1.184 bilhões de reais em 4 dias, as pessoas pensam que tem um erro ali do meu mau inglês. Percebe? Essa maluquice tem que acabar. Se não em homenagem ao nosso povo, 37 milhões e 700 mil, 60 milhões, isso na informalidade, 60 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC, rapaz. 60 milhões de pessoas no país estão com nome sujo no SPC. Não é possível que a elite política do Brasil continue gelada e fria diante dessa humilhação. Percebe? Agora, eu vou conseguir entregar ou não vou? Vai ser a luta da minha vida. Vai ser a luta da minha vida. E o que o povo brasileiro pode saber é o seguinte: ou eu venço, ou eu quebro, ou eu sou quebrado. Aí não tem erro. O senhor falou sobre um ponto importantíssimo, que é a desindustrialização do país, né? Que hoje só 11% da nossa economia depende da indústria. Há um outro setor importante na economia, que é o agronegócio, que responde hoje por grande parte das exportações brasileiras. Eu queria saber o conceito que o senhor tem sobre o agronegócio, com o que o senhor concorda, com o que o senhor discorda, como que o senhor enfrentaria o problema de invasões de terras, que no Brasil passaram a se chamar ocupações, não só rurais, mas urbanas também, que é algo que preocupa quem produz. Invasão de terra produtiva é um indicador de selvageria e de incapacidade jurídica do Estado de Direito Democrático de se fazer respeitado. Então, invasão de terra é tão selvagem quanto você impedir que trabalhadores que querem ter acesso à terra não consigam ainda em pleno século XXI. Portanto, você tem que fazer a reforma agrária, abrindo caminho para quem nela deseja trabalhar a terra, e você tem que garantir o Estado de Direito Democrático, que é a proteção da incolumidade das pessoas e das suas propriedades. O MST, na sua opinião, age corretamente? Não cabe a mim nem a nós escolher a forma de luta dentro daquele grupo social. Eu estou só lhe dizendo que do ponto de vista... Veja bem, eu fui governador, então talvez seja melhor explicar o que é que eu já fiz. O MST existia também no meu estado. E qual era a prática do MST? Invadir terra. Então eu chamei o MST e disse: olha, chegou um governador que é sensível à questão do acesso à terra. Se vocês têm capacidade de se organizar, de fazer um ajuntamento de famílias pobres que querem trabalhar a terra, venham aqui. Não invadam terra de ninguém, venham aqui no palácio e me digam: eu quero 100 lotes, eu quero 200 lotes, eu quero 1000 lotes, eu vou comprar. E veja que o Estado não tinha direito de desapropriar a terra, que é só faculdade do INCRA para pagar com o TDA, título da dívida agrária. E não tive um problema sequer, Carlos, em 4 anos. 100% das famílias que me procuraram, 100% tiveram acesso a um pequeno pedaço de terra, com assistência técnica, com apoio, com perfuração de poço. E olha que ali no Nordeste é um problema gravíssimo, porque a terra não presta. A terra é muito hostil, a gente ama muito a nossa terra, mas é uma terra muito hostil, submissa à seca e tal. Nesse país, você impedir que famílias que queiram trabalhar não tenham acesso à terra, não faz sentido. Agora, de outro lado, o cidadão está no seu lote, está trabalhando com a sua família, de repente, madrugada dentro, entra um grupo de invasores, é tarefa do poder público retirar e garantir a propriedade. Isso para mim é muito claro, sempre foi. Seria outro assunto do dia, eleição... Só um comentário: o agronegócio está carregando o Brasil nas costas. Na medida em que nós aceitamos o fechamento das indústrias, estão fechando como mosca, morrendo como mosca as indústrias brasileiras, está aí o desemprego, a explicação é essa. O que é que tem acontecido? O nosso agronegócio tem se expandido, apesar de não expandir a área plantada. E nem sempre com o devido respeito, eles pagam a conta em dólar
porque eles não empregam muita gente, é extremamente mecanizado, eles não são muito de gerar, vamos dizer, impostos, eles também não pagam muitos impostos, porque é uma opção que o Brasil tomou, mas a conta que eles fazem de dólar para pagar a conta externa do Brasil, se não for a eles, nossa taxa de câmbio estava em 15 por 1. Eleições na Venezuela, Nicolás Maduro reeleito, todo mundo contestando, a oposição, o governo brasileiro acabou de divulgar uma nota agora de manhã também, não reconhecendo o resultado das eleições e uma abstenção altíssima, né? Mais 50%, 54%, porque os líderes de oposição não participavam do processo, enfim, então um boicote. Qual a sua opinião sobre o que está acontecendo na Venezuela e se você acha que esse fenômeno de abstenção pode se repetir aqui no Brasil? Não, a abstenção não se repetirá no Brasil. Há muita zanga, muita justiça na zanga do nosso povo com relação ao extrato político brasileiro, mas o nosso povo preserva a confiança, né, de que o seu voto ainda pode ter consequência. A gente vê isso pelas indicações e tal. Claro que nós vamos ter 1/3 de nulo e branco, mas isso não é muito acima nem muito abaixo das últimas eleições que o Brasil tem vivenciado. Parte disso são eleitores que estão já com o cadastro defasado e parte disso é uma descrença, especialmente entre jovens, que me incomoda muito, no próprio sistema democrático, na medida em que ele não tem produzido os efeitos necessários para o jovem, né, ter a oportunidade de viver com dignidade. Não é para menos. O PT pode promover aí uma campanha como essa, boicote as eleições? Falará ao ouvir dos moucos no conjunto da sociedade e irá para um gueto aquele partido que fizer isso. Por quê? Porque a última chance que os democratas, os nacionalistas, os que amamos o Brasil, os que queremos essa pátria sendo generosa e que proteja seus filhos, que tire nossa gente da tristeza, da depressão geral, essas são as eleições. Nós temos que empurrar todas as fichas e jogar tudo que nós tivermos de energia. Por quê? Porque é a única hora que o nosso povo tem a chance de mudar as coisas. E a gente não pode, em nenhuma hipótese, por qualquer tipo de circunstância, ou mesmo traumas que nós estamos vivendo, me entenda bem, você já sabe o que eu estou falando, deixar que essa agenda antipovo, antinacional, antipobre, né, seja legitimada pelo voto. Essa é a nossa tarefa, qualquer que seja o sacrifício, nós precisamos fazer isso. Sobre a Venezuela, eu estou vendo com muita angústia, sabe, o itinerário da sandice caminhando ali. E isso tem uma responsabilidade grave também do Brasil nesse momento. Por quê? Porque é natural a tarefa do Brasil, pela posição que tem, seja a posição natural de liderança na região, seja pela posição de um principal parceiro comercial da Venezuela, isso é o que as pessoas não dizem. Ficam mistificando, mas no melhor momento da nossa relação, nós tínhamos 5 bilhões de dólares de saldo bilateral com a Venezuela. Portanto, a Venezuela pagou muito caro pelos privilégios para a indústria brasileira que nós impusemos a eles. Pois bem, o Brasil, com este golpe, para ser vassalo de um imperialismo estúpido e pouco estudado, não é, redivivo nos Estados Unidos, o Brasil se demite da sua posição de mediador e fica agora tomando parte de um conflito que não tem mais razão em lado nenhum. Porque, repare bem, se for mesmo uma fraude, por que 2 candidatos de oposição se apresentaram? Isso é uma pergunta trivial. Se era mesmo uma fraude, por que 2 candidatos de oposição se apresentaram? Um tirou 21%, outro tirou 11%. A abstenção significa o quê? A abstenção não significa eu sou contra o que está eleito, não. A abstenção significa eu não quero me meter nisso. Resolvam vocês aí. E o ativismo chavista, que também está passando de qualquer limite do razoável e não se sustenta, 14.000% de inflação, o Brasil está suportando aí uma onda migratória de refugiados que nós temos que proteger, abrigar, para manter a nossa autoridade. Mas não, o Brasil entrega esses golpistas, este cidadão, para ficar aqui numa palavra, que está aí atolado na Lava Jato até o gogó, a Luiz Nunes Ferreira, diz que o Brasil não pode mediar a Venezuela, porque nós temos lado lá. Desde quando, cara pálida? O Brasil deve ter lado em conflitos internos de outros países. O Barão do Rio Branco deve estar revirando na cova. Para quê? Para fazer homenagem a que tipo de valor? Exclusivamente imperialismo americano. Porque se for interesse econômico, o Brasil tinha 5 bilhões de dólares superávit, de sobra em nosso favor. Bom, já se pode deduzir, pela expressão que o senhor acabou de usar, que uma reaproximação, uma intensificação de relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos estão fora do seu radar? Não. Pelo contrário. Eu estudei na América. Eu estive em Boston, em Harvard, por 1 ano e meio e conheço bastante profundamente as possibilidades, potencialidades de uma boa relação do Brasil com os Estados Unidos. Em nenhuma circunstância é de vassalagem. Eles não respeitam vassalos.
Eu vou dar um exemplo para você agora. O Brasil tinha a porta aberta e o tapete vermelho desenrolado para entrar na OCDE no dia que quisesse. E nós nunca nos interessamos em entrar na OCDE. Essa gente que nos governa, de forma vassala, resolveu pedir para entrar na OCDE. Sabe quem está vetando? A América. Os Estados Unidos estão vetando a entrada do Brasil. E achando pouco, estão convidando a Argentina para entrar. Isso é bom para nós. Veja bem, se o Brasil se recelebra, um dos primeiros passos, depois de nos reunificar no Cone Sul, na Unasul e Mercosul, é em direção a celebrar uma nova relação de seriedade com os Estados Unidos. A minha proposta é que nós proponhamos a eles que nós vamos deixar doravante de ser um mero protetorado deles para ser um bom amigo tipo a França. Ciro, deixa eu voltar um pouquinho a uma questão aqui da Previdência, que, enfim, dentro dos... É uma questão matemática, né? Tem pessoas até que dizem que não tem déficit na Previdência, e é uma opinião, etc., mas a maioria das pessoas acha que o déficit existe e é grande, é uma questão matemática. Eu posso ajudar a aclarar isso. Quem perderia num governo Ciro Gomes alguns privilégios dentro do setor público e também a questão da idade mínima? Como é que você faria 3 pontos, né? Idade mínima, funcionalismo público e militares na reforma da Previdência. Eu posso ir no começo da pergunta de novo? Porque, infelizmente, no Brasil nós temos essas verdades que estão aí pétreas sem a gente aclarar. E o jornalismo é que tem que aclarar isso. Então é possível perfeitamente afirmar que a Previdência Social, o regime geral, não tem déficit. Por quê? Porque nós fomos criando puxadinho para cá, puxadinho para lá, e temos hoje uma cesta de mecanismos de financiamento, cujos principais são contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores, contribuição governamental, mais receita de loterias, para ficar aqui nas principais. A soma disso paga a Previdência e sobra um tiquinho. Por que o governo tem a audácia de dizer que tem déficit? Porque o governo, já desde sempre, faz o quê? Uma emenda à Constituição, que esse governo fez sem conversar com ninguém, mas a Dilma já tinha proposto também, a DRU, desvinculação de receitas da União. Então o que é isso? Ele tira 30%, ou seja, um de cada R$3 criados pela lei para financiar as aposentadorias, são retirados para jogar no saco sem fundo da dívida, da despesa financeira do Brasil, essa que ninguém quer conversar. Aí sim, você tira 30% da receita, aparece um déficit de 180 bilhões. A proposta Temer economizaria 360 bilhões em 10 anos. Portanto, é uma grosseira mentira que nós estamos reformando a Previdência Social. Por quê? Porque a situação é muito mais grave do que a retórica está dizendo. Nós tínhamos 6 pessoas ocupadas, jovens, trabalhando, quando esse sistema foi fundado, para financiar uma aposentadoria de 60 anos no máximo de expectativa de vida. Hoje temos 1,5 trabalhador pela informalidade, pela robótica, pela automação, pela mecanização, pelo desemprego aberto. Temos 1,5 trabalhador ocupado com carteira assinada para pagar a aposentadoria de um brasileiro com 73 anos. Esse modelo morreu. Então é preciso propor com clareza um novo modelo. E aqui a grande questão é a transição. Eu estou aí com um monte de gente trabalhando, dando números, fazendo os cálculos atuariais, etc, etc. Estamos chegando aí, conceitualmente, a uma transição que vai marcar, por um período que também estará em negociação, três camadas, por assim dizer. Primeiro, tirar do ônus do financiamento previdenciário todos os benefícios que foram legalmente criados, justamente criados, para benefício de trabalhadores que não contribuíram, para radicalizar uma transparência no orçamento da Previdência. Então, todos os benefícios, tipo, os trabalhadores rurais que em 1988 foram trazidos para receber sem contribuir, vão continuar recebendo, só que agora fora do orçamento da Previdência, pago pelo Tesouro Nacional, como no limite acaba já sendo, só que agora haverá transparência absoluta. Então, renda mínima de cidadania, de um salário mínimo para todo mundo que implementar as condições, né, sob o ponto de vista regional, diferenciada de idade mínima e sob o ponto de vista de determinadas atividades também, facilitação para professores, etc, etc, que não é o caso aqui. Caiu de novo o meu? Não, agora foi o meu. Foi o seu? Pode pegar que todo mundo está vendo que tem um aparelho aqui. Então, primeiro. Segundo, manter o atual regime de repartição até 3,5, 4,5, ou, no limite, se perdermos a negociação, o teto atual de 5.500. Esse é um regime de transição, continuaria igual como está de repartição. E, a partir daí, 100% das previdências seriam de capitalização. Dos 5,5, ou de 4,5, de 3,5, conforme o limite de negociação que nós quisermos.
Em qualquer circunstância, para ser honesto com o brasileiro, nós temos uma cláusula pétrea na Constituição. E ela diz que é irretroativa a norma que ferir direito adquirido. E hoje, o grande abuso, a grande distorção, se querem assim, da Previdência está no fato de que 2% recebe mais de 1/4 de todos os benefícios. Quem são eles? Os juízes, os procuradores, os políticos. Eu teria direito a três pensões vitalícias de R$86 mil pela lei brasileira. Estou contando isso agora para ter moral para denunciar, porque nunca aceitei receber. Né? Como nunca aceitei morar em palácio, nunca aceitei, enfim, uma série de coisas, só para ir apresentando aqui a minha biografia. E determinadas corporações do serviço público, algumas com peculiaridades muito delicadas de se discutir. Por exemplo, os militares. Eles não podem ter dupla tarefa, eles permanecem mesmo na reserva, eles não estão aposentados, eles podem ser acionados em tempos de conflito, etc, etc. Portanto, é preciso ter muita seriedade, muita delicadeza, muita não apego a ser dono da verdade, dessa truculência mercadista, e encaminhar a transição. Se a gente consegue isso, o país reverte expectativas, porque o déficit fica declinante e fica sinalizado para a futura a sustentabilidade do endividamento público no tempo, que é o que nós temos que buscar. O senhor falou agora há pouco da terra nordestina, né, que é boa para o coração e nem tanto para a produção. E sabemos que o Nordeste tem necessidades especiais, assim como a Amazônia, outras regiões carentes do país. O senhor faria um governo dando mais importância para essas regiões e deixando, por exemplo, de investir ou deixando mais à própria sorte São Paulo e os estados do Sul e Sudeste? Não. Como eu lhe disse, o processo de destruição das indústrias brasileiras, o epicentro é São Paulo. Então, o centro da crise é São Paulo. O Rio de Janeiro destruiu muito mais empregos recentemente, nessa estupidez golpista, do que qualquer outro estado brasileiro, porque tomou a troletada do petróleo, por cima de tudo mais, tomou a troletada das megacorporações de construção pesada e parou o Comperj, tomou troletadas, enfim. Minas Gerais tem o Vale do Jequitinhonha e o Mucuri, São Paulo tem o Vale do Ribeira, que são regiões de muita pobreza, de muita miséria. E eu tenho um estudo profundo sobre isso. Eu fui ministro da Integração Nacional, por delegação do presidente Lula, e o que eu vejo hoje é que o Projeto Nacional de Desenvolvimento, para ser um projeto realmente prático, ele tem que conhecer o Brasil nas suas diversas personalidades. Por exemplo, a região que pior regrediu em matéria de desenvolvimento econômico no Brasil não está no Nordeste, é a metade sul do Rio Grande do Sul. Da porta de Pelotas para baixo, havia ali uma pecuária extensiva que começou a tomar contradições pelo Mercosul, especialmente na produção de arroz, na produção de trigo, na produção de gado, e começou a rivalizar em condições desiguais de competição com a Argentina e com o Uruguai, tomaram uma pancada feia lá. O fundão da Amazônia, Tabatinga, onde eu trabalhei muito ali, que conecta com Letícia, na Colômbia, as pessoas têm assimetria na gasolina, então você atravessa a rua e vai comprar gasolina em garrafa PET. Então são realidades que, por isso que eu penso, com um cara como esse, com o Bolsonaro, né, que fica resolvendo as coisas aí nas simplificações grosseiras do fascista. O fascista é sempre assim, é sempre muito tosco, ele precisa criar categorias inferiores para o seu vazio existencial se afirmar, e nós precisamos arrancar a raiz disso, menos por razões eleitorais e mais para proteger a nossa democracia, já tão abatida. Então sim, o projeto haverá prioridades para aqueles setores mais desiguais, mas eles estão em todos os lugares do país. Nós temos pouco tempo, já estamos terminando. Queria fazer rapidinho aqui. Duas perguntas. A última campanha do senhor para deputado, 2006, o senhor declarou ter R$426 mil em bens. Eu queria saber qual é o valor atual, quem vai bancar a campanha do senhor e quanto o senhor pretende pôr do próprio bolso. Do meu bolso nem um centavo. Isso é minha vida pública, é assim, eu não boto dinheiro público no meu bolso e nunca botei nenhum centavo meu na política. Isso só um minuto. Eu preciso atualizar minha declaração de bens, mas esse valor estimado aí é um apartamento em Fortaleza, que é o apartamento onde eu moro. Eu agora dei entrada no outro apartamento, estou pagando em prestações e tenho 2 carros, que é o meu patrimônio, é esse daí, não tem muita variação desse período para cá. Né? Esse apartamento que eu estou pagando em prestações é novidade, mas também está registrado como ativo 1/3 que eu já paguei, passivo 2/3 que eu não paguei ainda. Recebi uma herança da minha mãe que morreu, mas tinha uma dívida, e parte importante dessa herança eu já paguei essa dívida com um irmão meu que me protegeu aí de um achaque. A Justiça de São Paulo, em singular, quis tomar o meu apartamento porque eu disse que havia corrupção no Ministério da Saúde. A campanha, quem vai financiar? O meu partido. Só o partido? PDT. Nós tomamos essa decisão.
É evidente que, autorizado por lei, contribuições individuais, nós vamos ter até o limite do teto, que são 70 milhões de reais, o que é uma fábula. Uma última aqui, levantamento do nosso parceiro Congresso em Foco, sobre a legislatura 2007-2011, aponta que o senhor foi um dos 4 deputados que mais faltou no período e que nesse período não apresentou nenhum projeto de lei, nem nenhuma proposta de emenda constitucional. Queria que o senhor explicasse esse desempenho. Esse momento foi o maior desastre da minha vida pública. Eu cheguei com a presidência do Michel Temer e dando as cartas o Eduardo Cunha. Então eu resolvi simplesmente bater bola no meio de campo, fazer a participação nos debates. O único projeto em 4 anos que eu dei algum dia de serviço para o povo, não que eu não quisesse dar todos os dias de serviço, foi o redesenho do novo CAD. O resto, eles não me deram nenhum projeto para relatar, nenhuma posição relevante nas comissões, nenhuma posição relevante de liderança. E a minha obrigação era ir todo dia para a Câmara, de gravata, ouvir conversa fiada. O senhor faltou bastante. Não, sabe como é que eles apuravam a falta, só para me alcançar? Apurava a falta pela última votação às 10 da noite. Então, todo dia eu estava lá, se você apurar a presença. Mas aí começa, vota e pede verificação de quórum, não sei o que e tal. Eu resolvi não aceitar esse jogo, protestei, registrei meu protesto e ia embora. Ciro, está chegando aí a época de escolher um vice, né? Como é que você está, que perfil você está pensando de vice? Falou-se num empresário, agora tem a questão do PSB depois que o Joaquim Barbosa desistiu da candidatura. O meu projeto precisa se aperfeiçoar numa ampla aliança de centro à esquerda. Isso para reunir concretamente os interesses de quem trabalha, que é a minha comoção, né? Só penso nisso, emprego, trabalho, renda, salário. Todo dia eu fico inventando uma coisa e vai ter muita coisa nova para resolver isso daí. 3 nomes, Márcio Lacerda, calma, Josué, não, Alencar, calma. Ou Benjamin. Tudo gente muito boa, 3 amigos queridos. Fernando Haddad, que maravilhoso. Então vamos lá. Eu preciso que essa aliança seja feita, e aí o que nós estamos fazendo? Nós vamos hierarquizar passo por passo. Então, nesse momento, só um companheiro fala por mim ou me representa nesse assunto. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Só ele fala por mim, só ele conduz entendimentos, só ele conduz negociações. Depois que o Joaquim Barbosa, lamentavelmente, deixou de ser candidato, voltamos a conversar com o nosso parceiro preferencial, que é o PSB. Se não puder ser no primeiro, no segundo turno, quero muito aliança orgânica com o PCdoB. Esse seria aquilo que eu chamo de afirmação da hegemonia moral e intelectual do meu governo. Esse polo de centro-esquerda, mais claro, mais comprometido com o conjunto histórico de valores do trabalhismo, com o socialismo democrático no Brasil. A partir daí, nós vamos conversar sem qualquer tipo de peia com quem quiser conversar conosco. As menções derivam, verossimilhança, por quê? Nenhum deles está convidado, a não ser o Josué foi sondado, por mim mesmo. Então, aí pelo Lupe. Mas a verossimilhança vem do quê? Eu gostaria, como perfil, de recrutar um homem ou mulher da produção baseado no Sudeste, para aperfeiçoar no simbólico também essa aliança de centro-esquerda. Muito bom, eu acho que já podemos encerrar. Eu quero agradecer a presença do candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, que foi governador do Ceará, foi ministro, foi deputado. Agradecer também aqui a presença do Diogo Pinheiro, que é chefe de reportagem do portal UOL, e do nosso repórter da Folha de São Paulo, Fernando Canzian, que também participou da entrevista. Muito obrigado a todos e nós teremos outras sabatinas aí no decorrer dessa semana. Uma boa tarde e teremos também a cobertura completa esta noite no SBT Brasil.